Volta ao País Basco 2021. Acabei de chegar do treino, eu não poderia deixar de falar sobre essa etapa. Aconteceu algo curioso ou interessante na vitória da etapa, mas isso não alterou a classificação geral. O fato de não ter havido alteração na classificação geral é justamente o que me deixa sem a mínima opinião sobre o que vai acontecer amanhã. Na verdade, eu gostaria muito de saber qual que é a opinião de vocês sobre o que vai acontecer amanhã, mas eu posso garantir que eu não vou me aguentar e talvez eu fale o que não dá para prever, né? Não dá para prever o futuro, mas dá para brincar de imaginar qual seria a nossa estratégia se nós fôssemos diretores esportivos ou da UAE, com o McNulty, que é o líder, o Pogacar, que é o quinto na classificação geral a 43 segundos, ou da Jumbo-Visma com o Vingegaard e o Primož Roglič, que estão lutando pela classificação geral. Vamos falar sobre o que aconteceu na etapa de hoje. Como vocês podem perceber, 160 quilômetros com duas montanhas categoria 3. Qual que é o possível complicador de uma etapa que tinha tudo para se formar uma fuga? Os grandes motores, os grandes passistas de todas as equipes, não de todas as equipes, mas da maior parte das equipes, eles estão nas clássicas. Então, nessa competição, volta ao País Basco, nós temos vários ótimos escaladores, vários ótimos caras que lutam pela classificação geral. Uma brincadeira interessante, talvez, por vitória das etapas, mas nós não temos os grandes motores das equipes, os caras que são responsáveis por fechar o gap, por conectar o pelotão, por buscar a fuga. Então, numa etapa como hoje, quando saíram 6 atletas fortes na fuga, as equipes elas não estão estruturadas, os grandes motores das equipes eles estão lá nas clássicas. Então isso faz com que o pelotão ele fique mais frágil, com que ele tenha menos poder de perna para fechar gap, para fazer coisas interessantes, ou pelo menos a minha opinião. Então, dentro desses 160 quilômetros, essas 3 montanhas, ela favoreceria a fuga, ainda mais sendo a fuga que aconteceu hoje. Poderia acontecer alguma coisa? Sim. Se as equipes desde o começo, desde antes da primeira montanha lá, com 100 quilômetros, ou seja, 60 quilômetros para o final, se eles evitassem completamente qualquer fuga. O que seria um desgaste adicional e talvez as equipes não estivessem interessadas. E ainda existe aquele suposto protocolo que eu concordo de numa etapa como hoje, que não é obviamente para a classificação geral, dar a oportunidade para outros ciclistas que não estão lutando pela classificação geral, lutar pela vitória da etapa. Eu acho legítimo, interessante e eu não vejo problema nenhum em permitir com que isso aconteça, com que a fuga em alguns momentos ela trabalhe bem e mereça a vitória. Aqui eu vou colocar algumas fotos de algumas movimentações de hoje. Esse é o McNulty da UAE e o Pogacar de vermelho, que dispensa comentários, certo? Isso é logo no começo da etapa. A etapa foi num lugar bem bonito, eles passavam ali pela praia. Essa é a fuga. 6 ciclistas, certo? 2 ciclistas da The Koenig Quick Step, guarda isso. Um da DSM, um da Bora, um da Ineos e um da Trek. A fuga foi perdendo os ciclistas ao longo da etapa. O pelotão não necessariamente, o pelotão ele se manteve relativamente coeso. Por quê? Porque não tinha os grandes motores para esfarelar o pelotão e também o pelotão não tinha grandes motivos para sair desesperado. Essa foto ela não reflete necessariamente a verdade de que a UAE... Não, calma aí. Não é que essa foto ela foi tirada para dizer que a UAE controlou o pelotão. É uma foto aleatória. O que eu estou querendo dizer é que apareceram várias equipes em diferentes momentos com a suposta pretensão de fechar o gap da fuga, mas eles não tiveram motor para isso. Bike Exchange, a Astana, quem mais apareceu?
A Bike Exchange ela estava bem ativa, a Astana, a The Quick-Step não iria aparecer porque tem dois caras na frente. Daqui a pouco eu lembro qual foi a outra equipe, mas teve uma outra equipe que apareceu de forma bem significativa na frente. O que aconteceu? A fuga não era neutralizada. O pelotão não tinha muita chance de neutralizar a fuga. A Astana queria fazer alguma coisa. Num determinado momento, a Astana mandou esses dois atletas. Vão em direção à fuga. Tenta neutralizar, atropelar os caras da fuga. Eles estão cansados e vê o que dá. Só que no final das contas foi um tiro que saiu meio pela culatra, porque eles não só não conseguiram chegar na fuga, como o pelotão absorveu esses dois caras da Astana que tentaram fazer uma movimentação, se eu não me engano, na descida da última montanha, faltando 30 km para o final. A fuga foi perdendo ciclistas, e daí ficaram dois ciclistas da The Quick-Step e um ciclista da Trek, que ficou numa situação bem complicada, porque os dois da The Quick-Step são dois caras muito fortes, são passistas, são caras que poderiam fechar o gap se a The Quick-Step tivesse interesse e se eles estivessem no pelotão. Eles simplesmente largaram, porque eles fizeram um trabalho bem interessante de equipe. Um fez uma aceleração, e imediatamente o cara da Trek não mostrou que tinha a perna para fechar essa aceleração. O segundo atleta da The Quick-Step, assim que percebeu que ele não teria gás para fechar, o segundo que estava atrás acelerou, deixou o da Trek para trás, e daí os dois da The Quick-Step começaram a trabalhar juntos. Ou seja, dois trabalhando juntos, monstros, contra um sozinho, cansado, o cara da Trek sobrou feio, mas foi o último da fuga. O que foi bacana foi que os dois atletas da The Quick-Step, eles passaram a linha de chegada juntos. Então não houve a necessidade de decidir entre os dois quem ganharia. O que para o ambiente da equipe é muito bom, porque vocês imaginam que por mais que existe a equipe é o bloco de ciclistas. Caso a equipe deixasse livre para eles decidirem quem iria vencer, ou se eles chegassem à conclusão que eles iriam decidir, já que só estavam os dois, vamos ver quem vai vencer. Para o cara que vence é muito bom, para o cara que perde não é bacana, e para a equipe não tem ponto positivo. Porque você perde a unidade e cria a competição. Porque o cara que perdeu, talvez em outra oportunidade ele queira ganhar. Nesse caso, os dois resolveram passar a linha de chegada juntos, comemorando e etc. É claro que, sem estar programado, um ciclista tem que ser o vencedor, eles não podem dar empate, né? Mas eles não estavam preocupados com isso. Ainda mais quando você faz parte de uma grande equipe, você literalmente não está preocupado com isso. E aqui chegou o bloco com todos os interessados pela classificação geral. Aqui é o Brandon McNaught. Vamos dar uma olhada. Isso daqui foi a etapa de hoje, os 160 quilômetros. Classificação do dia. O Michael Honoré, que foi o que ganhou, que chegou junto com o Joseph Cerne. Daí tem toda a classificação com o Julian Bernard e o Dario Imp na quarta colocação. E aqui é a classificação geral que não houve alteração, certo? Nós temos o Brandon McNaught, UAE, em primeiro. A 23 segundos, o Primož Roglič. A 28 segundos, o Vingegaard. São os dois da Jumbo-Visma. E o Peru Bilbao em quarto, e o Pogacar ele tá na quinta colocação a 43 segundos, certo? Calma. A etapa de amanhã é essa etapa. Qual que são os elementos dessa etapa? 112 quilômetros. Uma etapa que é extremamente curta para os padrões dos caras, de conseguirem uma etapa extremamente curta para eles conseguirem abrir uma diferença significativa ou diminuir uma diferença significativa
Principalmente quando você fala da última montanha, que é extremamente inclinada, mas elas são montanhas relativamente curtas. Elas são montanhas onde o gradiente de inclinação é alto, mas elas não são montanhas extensas. Ok. Qual que é a estratégia? Qual que é a situação? Nós temos o Brandon McNaught, que ele não tem um histórico de ser um ótimo escalador. Ele é um cara que possivelmente ele pode perder tempo para outros interessados pela classificação geral, especialmente Vingegaard e o Primož Roglič. Eu vou voltar aqui na classificação geral, porque a gente precisa guardar esses. Deixa eu só. A gente precisa guardar isso daqui. Isso aqui é o mais importante. Certo? Vamos focar nesses tempos. E aí a gente vai descobrir qual que é a nossa estratégia. McNaught, Primož Roglič a 23 segundos. McNaught no papel e na prática e em qualquer possibilidade, a não ser que algo aconteça de muito errado, não é só com o Primož Roglič. Dos top 5, 6, provavelmente o McNaught ele perderia tempo numa etapa decisiva. Provavelmente. Ou pelo menos é a minha sugestão. Quem são os melhores escaladores que estão ali no sentido de serem ótimos escaladores e consistentes? Primož Roglič e o Pogačar. O Pogačar, ele está a 43 segundos ou a 20 segundos do Primož Roglič. O Primož Roglič está a 23 segundos do McNaught. A Jumbo-Visma ela teria que sair para o ataque. Ela tem que abrir uma diferença do McNaught de 20 segundos, o que a princípio não seria algo difícil. Eles fazendo isso, eles eliminando completamente o McNaught, o Pogačar marcaria o Vingegaard ou o Primož Roglič. Só marcar o Primož Roglič ou o Vingegaard para o Pogačar não é o suficiente. Ele teria que marcar, esperar o McNaught quebrar, porque não seria interessante ele atacar o McNaught, ele ficar no grupo e atacar o McNaught, então ele tem que esperar o McNaught quebrar. O McNaught quebra. E aí ele tem que atacar o Primož Roglič ou o Vingegaard e abrir 20 segundos. O que parece uma missão extremamente difícil. A minha sugestão, mesmo a Jumbo-Visma não tendo a camisa de líder, a Jumbo-Visma está numa situação mais confortável do que a UAE. Porque a UAE tem a camisa, mas ela não tem uma situação estratégica favorável. Ou pelo menos eu não consigo enxergar. A única coisa que eu conseguiria enxergar razoável para manter é a Jumbo-Visma colocar um ritmo forte o suficiente para tentar quebrar o Brandon McNaught. O Brandon McNaught não quebra. E além disso, o Pogačar ataca esse grupo e não tem resposta de ninguém. O Primož Roglič não consegue responder. O Vingegaard não consegue responder. O Bilbao não consegue responder. O Adam Yates não acelera. Ninguém faz nada. E o Pogačar ataca e ainda vai para a segunda ou para a liderança. Daí a UAE terminaria com o Vingegaard, com o Brandon McNaught, com o Pogačar e a terceira colocação ficaria para o Roglič. Eu imagino que está muito mais razoável pro Roglič, entre o Roglič e o Vingegaard. O Brandon McNaught explode o motor e o Pogačar ataca, tenta atacar. O Roglič responde ao ataque, chega junto. O Pogačar pode até ganhar a etapa, mas eu acho improvável que o Primož Roglič permita ou que o Pogačar tenha a perna, por conta das características da etapa, de ser uma etapa curta, não é uma etapa longa o suficiente para minar, para desgastar extremamente os caras. Então, supostamente, os caras vão estar com perna para fazer respostas mais explosivas. Então, eu acho difícil que o Primož Roglič ele permita com que o Pogačar faça algo astronômico e consiga sair da quinta colocação para a liderança da competição.
Em contrapartida, eu acho muito improvável que com tantos interesses em jogo, o McNulty, não sendo um escalador, um ultra escalador, com que ele consiga se manter na liderança com tantos escaladores prontos para fazer um ataque. O que vocês acham? Qual que é a possibilidade de vocês? Coloca nos comentários de verdade, eu queria saber, se você for o diretor esportivo da UAE, como que você jogaria com o Brandon McNulty e o Pogacar? Se você fosse diretor esportivo da Jumbo-Visma, como você jogaria com o Primož Roglič e com o Vingegaard? Certo? Eu acho que é isso. Abraço, tchau.